Olá, minha gente, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a este episódio de reflexão no Escuta e Estuda, e que eu trago hoje um assunto importantíssimo e bem atual, que é a situação das democracias ocidentais, que muitos autores de artigos no meio acadêmico já têm chamado de showcracia. E é importante entendermos como que chegamos a essa ideia que no cerne argumenta que os políticos que utilizam muito do apelo emocional, eles possuem mais agora a capacidade de chegar ao poder, ao contrário dos outros que buscam o apelo racional. E é disso que nós temos tratado aqui e do porquê isso está acontecendo nas democracias, tanto dos Estados Unidos, do Brasil, do México, do Canadá, da França, de grandes países democráticos do mundo ocidental, mas que pode, se levado a cabo e levado adiante, essa situação pode gerar tanto totalitarismo quanto autoritarismo, né? Lembrando que totalitarismo é quando a grande multidão, as massas, elas buscam mesmo destruir a sua própria situação de liberdade, como aconteceu com o fascismo, o nazismo alemão, salazarismo em Portugal, né, o franquismo na Espanha e diversos outros exemplos que nós temos pela história. E desta forma é importante pensarmos como que isso aconteceu e como que podemos fazer um paralelo com os dias atuais. Isso aconteceu, quero dizer, do fascismo. Mas vamos então à ideia principal, que é a democracia, né? Mas antes de falarmos basicamente de nosso assunto, eu tenho aqui que lembrar de uns livros que eu já tinha lido há muito tempo atrás e que busquei refrescar a memória, algum desses autores, as ideias, pegar pequenos resumos e trazer para pautar a nossa reflexão. O primeiro, um dos mais importantes, aqui é Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, um livro conhecidíssimo no meio acadêmico. E ela, neste livro, ela pauta como que a estrutura desses regimes totalitários chegaram a se confundir com o Estado e a dominar o pensamento social, e como que eles dominaram a mídia de então. A Hannah Arendt, ela não trata especificamente do ponto que eu quero trazer para vocês, mas ela explica como se estruturou todo o totalitarismo, baseado nas emoções, de como que as massas que deveriam buscar liberdade, elas estavam buscando ditadura, estavam buscando autoritarismo. E aí nós temos outros autores também importantes, como o Philip Taylor, ele traz um livro importante que é a história da propaganda dos tempos antigos aos presentes dias, onde ele nos coloca um ponto central da minha reflexão que eu trago para vocês, que é a emergência do rádio lá no início do século XX para explicar boa parte da ascensão do fascismo lá, não do socialismo. O socialismo já tinha subido no poder bem antes, que é uma outra ideologia radical, mas do espectro ideológico posterior. É claro que vamos explicar mais à frente sobre isso. Temos o Stalin, Jason Stalin, como funciona o fascismo, a política de nós e eles. Como que inflama as emoções e manipula o discurso para que ganhe grande notoriedade e popularidade. E também está dentro dessa nossa temática aqui. E Norbert Bob, que fala do futuro da democracia, um outro autor também muito conhecido no meio acadêmico, Norbert Bob. Mas enfim, vamos ao que interessa, que é importante lembrarmos do sistema social da democracia, que vai começar a representativa mesmo
nos Estados Unidos. Claro que podemos falar da Grécia Antiga, mas aqui seria redundante e não faz parte do nosso assunto, pois temos que explicar a parte central básica primeiro, para chegarmos aos dias atuais. E a parte central básica é da onde que os Estados Unidos tirou a divisão dos poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. Ali, na sua independência, os fundadores dos Estados Unidos tiraram. Claro, eles já tinham passado pelo iluminismo, né, lido livros europeus do iluminismo, e grande parte dos fundadores da Confederação Norte-Americana e depois da própria Federação Norte-Americana, eles leram um dos livros principais do iluminismo, que hoje tem um impacto profundo nas democracias, que é O Espírito das Leis, de Montesquieu. Este livro, O Espírito das Leis, escrito em 1748, ele pautou a ideologia americana e construiu a primeira democracia representativa dos tempos modernos, os Estados Unidos da América, né, tendo que, obviamente, existe muita mentira tanto na ideologia americana de como que deu-se a independência dos Estados Unidos, né, eles colocam a participação francesa apenas de uma forma coadjuvante, o que não é verdade, pois os franceses foram determinantes para organizar a horda de colonos que não tinham treinamento militar, não tinham equipamentos, não tinha nada. Foi organizado pelos franceses, uma potência da época, para combater os ingleses e conseguiram a independência. E o interessante é que os franceses que saíram da França, ali nos batalhões, nas companhias, nos pelotões, eles saíram dali e indo aos Estados Unidos, foram onde eles conheceram Montesquieu, o escritor do Espírito das Leis, filósofo, e era francês o Montesquieu, né? O nome dele era Charles Louis de Secondat, né? Mas ele era mais conhecido eternamente conhecido por Barão de Brede e de Montesquieu, né, para falar o francês. E ele passou a ser bem conhecido na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e pouco conhecido na própria França. Só era da elite que o lia ali, da elite e tanto da elite ideológica quanto da monarquia, né, do absolutismo. O fato é que ali no iluminismo, vários autores, não só Montesquieu, mas Jean-Jacques Rousseau e diversos outros, eles tinham a grande preocupação de criar um sistema social, explicar a diferença entre os homens, criar alguma forma de entender o porquê e como acabar com o absolutismo, né? O rei absolutos, os reis absolutos que estavam por toda a Europa, eles faziam o que eles queriam com a população ali. Então eles faziam adversidades, barbaridades, cobravam o quanto de impostos que queriam, não tinham preocupação nenhuma com o déficit orçamentário primário, não tinha nada, não existia nada disso, né? Se faltava dinheiro era só aumentar os impostos. E se não tivesse, ia lá e sequestrava os bens das pessoas, e se elas não gostassem, elas eram presas, jogadas na prisão, e se reclamassem mais, mortas. E não havia justiça, não havia nada disso. O exercício do poder era arbitrário por natureza naquele momento, e o Montesquieu ele criou então um sistema, ele desenhou um sistema representativo, pois não havia mais possibilidade de fazer como a Grécia Antiga, a democracia direta, mas criou então um sistema representativo que pudesse dividir o poder em 3 instâncias: executivo, legislativo, judiciário. Aqui não precisa explicar o que cada um deles faz, né? Mas existiu a divisão dos poderes, e o primeiro país a adotar esse sistema foi os Estados Unidos, no mundo moderno, e que
fez com que os Estados Unidos pudesse ter um desenho institucional que poderia ser chamado de democracia, né? Se falarmos da amplitude de votos, né, do voto, ele não existia, né? Porque naquela época, ali em 1776, na independência dos Estados Unidos e um pouco depois, só votavam quem tinha certas posses, era letrado, etc. Mas ao longo dos anos vai se ampliando a possibilidade de votos. Aí depois passou-se a voto das mulheres, dos negros e dos analfabetos, e se expandiu ali ao conceito cidadão. Mas o fato é que o poder já estava dividido. Executivo, legislativo e judiciário. Já existia essas três instâncias de poder nos Estados Unidos. Quem exercia um não conseguia exercer plenamente o outro. Ele não conseguia influenciar o outro, ele era independente. E esse cerne da ideia de tornar os poderes independentes foi o que garantiu a democracia norte-americana e depois todas as outras que foram surgindo ao longo dos anos, que foram imitando a norte-americana. O sistema deu certo. O sistema ele funcionou redondo, né, como diz ali, funcionou sem problemas nenhum. Claro, problemas sociais sempre existiram e sempre vão existir, mas os Estados Unidos ele conseguiu fazer com que tivesse estabilidade e certos grupos pudessem se alternar no poder. É claro que de lá para cá se alternaram no poder apenas dois grupos, os democratas e os republicanos, né? Mas esses dois grandes partidos eles congregam grande parte da diversidade da sociedade norte-americana. Mas tem pensamentos contrários. Contudo, a democracia americana ela permite diversos outros partidos. Eles só não possuem probabilidades de vencer as eleições, mas possuem lá o Partido Comunista, o Partido Nazista, o Partido não sei o quê. Mas é uma outra concepção sobre a liberdade. É diferente da concepção de liberdade que nós temos aqui no Brasil. Seria também caso para outra áudio reflexão, ou mesmo áudio resumo, sobre os conceitos primordiais de liberdade, segurança, etc, etc, né? Mas o fim é que o Montesquieu ele conseguiu dividir esse poder, foi implementado nos Estados Unidos, mas conforme o Philip Taylor e o Jason Stanley, nos livros que eu citei aqui, e que a bibliografia vai estar na descrição, eles nos colocam ideias interessantes, né? Pois naquela época existia escondido nessa estrutura o quarto poder, já existia. O quarto poder é a mídia. A mídia, ela é desenhada como quarto poder porque, para que a democracia funcione, as pessoas precisam perceber a realidade que não está à sua vista. Para que elas possam votar em certos indivíduos, eles precisam ter informações, precisam saber o que aquelas pessoas pensam, o que elas oferecem e como que elas acham, né? Sendo que nos Estados Unidos já era comum, obviamente, esse tipo de democracia, e o próprio sistema já tinha criado também a mídia, a forma de informar as outras pessoas, né? Tem no livro do Tocqueville, Alex Tocqueville, A Democracia na América, né? O Tocqueville, ele vai para os Estados Unidos logo depois da Revolução Francesa, entender os Estados Unidos, né? Porque, como eu disse aqui, né, o livro principal, O Espírito das Leis, de Montesquieu, escrito por um francês muito antes da Revolução Francesa, foi adotado pelos Estados Unidos, pelos americanos, né? O Montesquieu ele não chegou a ver isso acontecer porque ele morreu em 1755.
mas depois Estados Unidos em 1776 inicia o projeto, e logo em seguida da vitória em relação aos ingleses, os franceses que estavam lá, os militares franceses que foram para os Estados Unidos, voltaram para a França. E aí eles tiveram a grande ideia de, eles não são portugueses, né? Se a gente foi lutar lá nos Estados Unidos por liberdade e voltamos aqui para servir um rei absolutista. E aí eles começaram a levar as ideias de Montesquieu e que desencadearam a Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, que também foi a implementação das ideias, do espírito das leis, só que de uma forma totalmente diferente da Revolução Americana, pois vai desencadear em um totalitarismo que vai ser personificado por Napoleão Bonaparte. Mas enfim, o nobre francês Tocqueville, ele vai viajar para os Estados Unidos em navio. Chega lá nos Estados Unidos, ele vai entender a sociedade americana, e aí ele vai compreender todo o sistema americano, o que ele chama de comuna lá nos Estados Unidos, né, de como que começou os Estados Unidos também, né, o comuna não de comunista, né, que é a comuna é a cultura americana de se reunir para decidir sobre todas as coisas, né, como tem ali no Simpson, quando eles fazem reuniões lá na igreja para decidir os rumos da comunidade de Springfield, e aí o Homer sempre faz alguma coisa engraçada, né, faz uma coisa cômica, o Bart também, etc. Mas ali é a cultura dos norte-americanos de se reunirem mesmo por conta própria para decidir, pois desde os primeiros colonos lá que saíram da Irlanda, da Inglaterra, fugindo das perseguições religiosas e foram para os Estados Unidos, os primeiros navios a chegarem nas Américas, na América do Norte, eles tinham chamado Pacto de Mayflowers, que disseram que eles se autogovernariam mesmo sob a coação do governo britânico, dizendo que aquelas terras eram deles. Então, quando chegaram lá, eles se reuniram para decidir quem que seria o xerife, de quem que seria o prefeito, quem organizaria um pequeno exército para combater os índios, aonde que ficariam as escolas, quantas crianças existiam naquela comunidade ali, e ali foram formando os pequenos países que depois vão se desdobrar nas 13 colônias. Claro que Tocqueville ele diz também que existia alguns das 13 colônias iniciais dos Estados Unidos, e que agora, quando Tocqueville chega lá, já não são mais colônias, são países, faz parte dos Estados Unidos, estados dos Estados Unidos, mas que não seguiam essa cultura democrática, e sim que tinha monocultura, escravismo, tinha problemas gravíssimos, e que a coisa mais interessante é que o Tocqueville, chegando ali em 1820, 1830, 40 ali, ele diz que os Estados Unidos vai ter uma guerra civil. Ele previu, ele foi um profeta, mas claro, ele não pegou o cajado dele e disse lá, abrem-se os rios e os Estados Unidos terá uma guerra. Não, foi através da observação, da sociologia, da aplicação do conhecimento, de que ele conseguiu ver que existia dois sistemas antagônicos dentro do país recém-liberto pela França, com a ajuda da França, né? Com a ajuda da França, e que teria a guerra. E aí ele consegue prever isso. Foi um dos fatores que tornaram o livro famoso. É um livrão de centenas de páginas, e bacana de ler também. Faz muito tempo que eu li esse livro, mas posso até um dia relê-lo e fazer capítulos ali no nosso conjunto de livros que temos feitos os resumos, mas deixo para um outro momento. Mas enfim, ele conseguiu saber ali do sistema, e ele diz também do surgimento da imprensa, a
a imprensa norte-americana como que ela tinha um compromisso maior com a verdade, né? Pois existiu ali no americano a ideia de um conjunto social já na nascente das primeiras colônias dos Estados Unidos, e que todo o sistema de imprensa ele tinha a responsabilidade de informar com menos distorção possível. Já existia isso intrínseco no norte-americano. E que o norte-americano, além disso, ele colocava na sua ideia de representação a ideia de que era necessário que o candidato que estava sendo colocado ali, à mercê de ser votado ou refutado, que ele tivesse uma vida pregressa que pudesse demonstrar que ele era capaz de fazer o que ele estava falando. Não era só falar, não era só chegar ali na frente de vários eleitores, de vários americanos, e dizer que vai fazer aquilo, que vai fazer acontecer, que era necessário isso, etc. Ele tinha que ter uma vida pregressa que demonstrasse honestidade, demonstrasse capacidade de trabalho, demonstrasse o que ele era capaz de fazer. Não era só falar. Falar todo mundo sabe, né? O que talvez falta ao brasileiro também. O brasileiro não tem essa capacidade de pesquisar a vida da pessoa anteriormente e saber se ele realmente é capaz de fazer aquilo que ele está dizendo que vai falar. Porque falar, você consegue aprender a habilidade de falar. Agora, a habilidade de relacionamento, habilidades de administração, gerência, tudo isso aí já é um outro ponto, e que, no caso dos americanos de então, observados por Tocqueville, eles tinham essa capacidade. Junta-se então essas duas coisas, né? A integridade da mídia nascente nos Estados Unidos e essa capacidade do americano de analisar os candidatos. E ali nós temos um sistema que nasceu dentro da cultura americana. A cultura americana que ele se encaixou perfeitamente no que estava sendo proposto pelo espírito das leis e criou a democracia americana, que deu certo até o século XX, até o final do século XX, né, que provavelmente agora pode estar dando problema, né? Vamos chegar nesse ponto ali. E é claro, os Estados Unidos cresceu, se tornou o centro produtor mundial. Ali no início do século XX, os Estados Unidos tornou um grande centro de atividade industrial, produzia todos os bens, quase todos os bens industriais eram produzidos pelos Estados Unidos. A elite americana ela estava tornando-se cada vez mais influente no mundo. As inovações começavam a surgir nos Estados Unidos, tínhamos as fábricas de carro, né? Tinha muitas inovações acontecendo lá nos Estados Unidos. Era o centro mundial de patentes, de indústrias, produção de carruagem, produção de motores, arranha-céus estavam surgindo lá nos Estados Unidos, e era patente que os Estados Unidos estava crescendo de uma forma inimaginável ali, já no início do século XX. E que poderia, mais cedo ou mais tarde, ameaçar a supremacia da Grã-Bretanha. A Inglaterra ela estava enfrentando grandes centros de crescimento, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos era um dos centros de crescimento que já começava a dar alertas na Inglaterra, na Grã-Bretanha, né? A Inglaterra é uma das nações da Grã-Bretanha, né? Que tem lá Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte. A Grã-Bretanha era a potência incontestável do século XIX, dos anos 1800, e não era uma democracia, e que ela observava de longe a democracia americana, observava os franceses que ameaçavam o seu poder. E depois, quando a Alemanha se unificou, ali em 1881,
final do século XIX, se unificou e começou a também se industrializar. A Alemanha se industrializando, os Estados Unidos se industrializando, começaram a ameaçar o poderio da Grã-Bretanha, mas principalmente a Alemanha, que estava ali no centro de controle da Grã-Bretanha, e os Estados Unidos também. Mas acontece a erupção da Primeira Guerra Mundial, já em 1914, vai até 1918, grande parte da Europa está arrasada e os Estados Unidos, eles continuam crescendo cada vez mais e mais, e eles inventam o rádio. Na verdade já tinha sido inventado há muito tempo já, né? Até Dom Pedro II, ele testemunhou tanto o telefone quanto o início do rádio ali no finalzinho, quando ele fez uma visita aos Estados Unidos, mas não uma visita oficial, né? Era uma visita mesmo de turismo. E nesse momento ali que eles inventaram, ainda passou-se um bom tempo para que se popularizasse, pois a indústria americana fez com que o rádio se tornasse barato. O rádio começou a ser produzido nos Estados Unidos, mão de obra baratíssima e capacidade de inventiva crescente, e o desenvolvimento parece até os dias atuais, só que deve-se trocar o nome Estados Unidos por China. E aí chegamos nesse momento pós Primeira Guerra Mundial em que a economia mundial volta a crescer, volta a se desenvolver, volta a fazer. Só que os países que vencedores e derrotados também da Primeira Guerra Mundial adotam a democracia. A Itália, a Alemanha, elas se tornam democráticas. Portugal também, de certo modo, a Espanha se tornam países democráticos, e a democracia passa a ser imitada não só na Europa, mas grande parte do mundo, inclusive no Brasil. Já estava sendo mimetizada aqui no Brasil desde 1891, né, com a Constituição. Mas voltando à Europa, lá estava o centro de desenvolvimento da democracia novamente sendo implementada lá. Na Alemanha nós temos a República de Weimar, estava acontecendo ali. E chegando neste retrato sociopolítico e econômico que nós temos, é que existia uma estabilidade econômica na Alemanha, na Itália, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, crescente economia nos Estados Unidos. A venda de rádios, conforme o Philip Taylor nos mostra também, a grande venda de rádios que aconteceu dos Estados Unidos para vários lares europeus, também na própria Europa também começa a produzir, né? Ficou fácil produzir e ficou barato, né? A população começou a comprar a rodo muitos e muitos rádios, cada casa tinha um rádio, as famílias se juntavam ali na sala para ouvir o rádio, né? Antigamente eles não tinham acesso a esse instrumento, mas eles se informavam ou pela leitura. É aí que nós entramos no ponto principal, né? Tanto Philip Taylor quanto a Hannah Arendt também cita isso, né? O Stanley também, mas o cerne da questão é a seguinte: o rádio, ele tomou o lugar do quarto poder em relação aos jornais, pois então as democracias, elas tinham a capacidade de... As democracias tinham divisão de poder, executivo, legislativo e judiciário, as divisões oficiais. E nós tínhamos o quarto poder, que era exercido pela imprensa, pela mídia, que exercia esse poder. Nos Estados Unidos, como dissemos, já existia desde o início um compromisso maior com a verdade ali pelas imprensa. Imprensa pela palavra mesmo, a semântica de imprimir, pois era diários, escritos, jornais, revistas que informavam as pessoas. As pessoas, para
elas votarem e serem votadas, elas precisavam ter uma fonte da onde elas tinham a sua noção do que realmente estava acontecendo, a sua noção da verdade, né? Verdade entre aspas, né? Da sua noção do que ela tinha, do que era correto, do que poderia ser promissor ou que seria uma catástrofe. Aquele indivíduo que era apresentado no jornal, ele podia ser apresentado como uma catástrofe, poderia ser apresentado como alguém promissor para os negócios públicos do país, e ali existe um filtro. Um filtro porque nem todo mundo sabia ler. Nem nos Estados Unidos 100% da população era alfabetizada. Ainda existia altos índices de analfabetismo nos Estados Unidos, só que no Brasil praticamente não eram altos, era quase por completo. Né? O livro do Laurentino Gomes, de 1889, que ele declara que ele é um grande best-seller do Laurentino Gomes, né? 1808, 1822 e 1889, ele nos mostra que grande parte da população brasileira era analfabeta, mas circulava lá grande parte da imprensa escrita. E a escrita, ela precisa de uma atividade cerebral, uma atividade crítica. Então ela fica muito menos à mercê das emoções do que outras atividades. Aí que nós entramos no ponto principal do livro aqui, Como Funciona o Fascismo, a Política de Nós e Eles, né, do Jason Stanley, né, em 2020. Né, tradução aqui de Rogério Bettoni. E aí que nós entramos no ponto principal, que é o fato de que na transição da escrita, que era uma escrita densa, né, pois as notícias eram para poucas pessoas, pois apenas a elite comprava jornais, e eram muito bem detalhados, né, era quase que um livro, né, as notícias eram gigantescas, as pessoas, elas, quando liam, elas liam 4, 5 páginas descrevendo os acontecimentos, as finanças, as decisões que eram tomadas pelos dirigentes públicos, e aí se tinha realmente uma leitura e reflexão, pois a leitura, ela desperta, aumenta a inteligência e o senso crítico das pessoas ao que se lê. Ao passo que o rádio não faz isso. O rádio, ele apenas a fala em si, não há esse pensamento, e no momento que ele entra nas casas, não precisa a pessoa ser letrada, não precisa conhecer, não precisa ter o conhecimento prévio para poder raciocinar sobre aquelas notícias, é apenas ouvir e se emocionar. Né? Tem até um episódio interessante, não sei em que tempo que foi, que uma rádio norte-americana estava descrevendo a invasão dos alienígenas no Brasil, quer dizer, nos Estados Unidos. E aí as pessoas que estavam ouvindo o rádio online, online não, né, não existia o online. As pessoas estavam ouvindo o rádio e ao vivo. As pessoas estavam ao vivo, escutando, e saíram às ruas lá nos Estados Unidos achando mesmo que estava tendo a invasão dos alienígenas vindos de Marte. Olha só a percepção da realidade, como pode ser distorcida em massa. Como isso acontecia. E aí que nós chegamos no início, na primeira metade do século XX, em que combina-se duas coisas naquele momento ali, né? A anterior disseminação em massa do rádio nas famílias alemãs, italianas, portuguesas, inglesas, espanholas, né? Dissemina esses aparelhos. Eles chegam em todas as casas no momento em que a economia está bem na Europa. Mas vem a crise de 1929, uma crise já explicada nos nossos áudios de economia, de grande oferta sem muita demanda, ou também pode ser entendido como uma crise de pouca demanda e muita oferta,
Uma crise de demanda, pois ela se reduziu a quase nada e tinha muita gente vendendo, ou uma crise de oferta, pois a oferta tanto faz, né? Mas não é o momento aqui, etc., né, de falarmos de Keynes, nada disso. Mas chegou a grande crise, e a grande crise ela deixou muitas pessoas na pobreza, sem emprego, né? Muitos empregos foram perdidos, pessoas se mataram naquela quarta-feira cinza de 1929 e se alastrou por todo o mundo capitalista. Todo mundo capitalista, pois a União Soviética já estava em pleno vigor desde 1917 e 18 e ela não tinha o mesmo sistema de trocas econômicas que havia no mundo ocidental. E aí desaba grande parte dos empregos em toda a Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, em grande parte desse mundo, e cria-se uma horda de gente desempregada, né, sem o que fazer, cometendo crimes, né? Alguns deles vão realmente abrir mão de sua dignidade para cometer crime, para poder comer. Não havia um sistema de seguridade social, né, auxílio-desemprego, não havia nada disso, e as pessoas ali começam a criar o caos econômico. E o caos econômico gera também apelos a ideologias extremistas, apelos tanto a ideologias de extrema esquerda quanto a de extrema direita. E esse apelo vem por onde? Vem pelo rádio. O rádio ele vai ajudar a instigar as emoções da população de que tudo está um caos terrível, e realmente estava um caos, mas a democracia poderia em tempo se reorganizar, mas as pessoas elas não queriam esperar esse tempo, não queriam fazer todo esse esforço e estavam desesperadas e passaram a escutar grande parte das ideologias que despertam a emoção, elas despertam a vontade de que as coisas sejam resolvidas com um único murro, com um único golpe violento, tudo vai mudar. E o ponto de virada é a palavra da moda, né? Foi uma virada de chave, né? Uma mudança no mindset, né? Todo mundo aí que está desesperado e vai procurar os coaches, vai procurar tudo isso, vai pagar dinheiro, né, para fazer aquelas coisas terríveis, né? Pessoas que em vez de procurar o conhecimento, a leitura, sei lá, tem problemas emocionais, podia ler, né, a Inteligência Emocional do Daniel Goleman, não, mas em vez de ler o livro, é mais fácil pagar um coach para você fazer uma sessão e você, junto com outras pessoas, gritar ha, 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 tem isso, é o desespero. O desespero também estava nas pessoas que estavam naquela época, pós 1929. Só que não tinha coach, mas tinha Mussolini, tinha Hitler, tinha também políticos de esquerda, todos eles insuflando as emoções das pessoas e dizendo que era necessário fazer uma mudança drástica, que as coisas pós essa mudança seriam a mil maravilhas, todo mundo teria emprego, as pessoas viveriam em fartura se tivessem a coragem de tomar aquela decisão, de ter a fé de fazer aquilo. E as pessoas, e isso era transmitido pelo rádio, né? Não podia ser transmitido pelas revistas, não tem como transmitir emoções pela leitura, pois a leitura é estritamente racional. Pode sim ter algum tipo de emoções em alguns escritos, né? Talvez escritos de terror, escritos de romances, pode ter emoções, mas essas emoções são dirigidas, a pessoa está ali lendo calmamente, ela pode pensar em refutar aquela emoção ou não, mas no rádio não há tempo para isso. O rádio apenas joga a emoção e aquela família que está ouvindo ali na sala, diante do rádio, ouvindo aquilo, ela acaba se emocionando e indo para as ruas defender
o nazismo, defender o fascismo, ou com medo de que a sua casa vai ser perdida, né, conforme havia uma propaganda antifascista, quer dizer, antissocialista, de que se o socialismo assumir o poder, você vai ser obrigado a pegar parte da sua casa e entregar os cômodos aos mendigos, né, sendo que não é isso, né, o socialismo ele propõe uma outra coisa, que é a socialização dos meios de produção e não das casas privadas. Cada pessoa teria realmente a sua casa, não mudaria nada disso, mas tinha que insuflar o medo nas pessoas, incutir na mente de todos eles o medo para que tomassem decisões e apoiassem as políticas fascistas, nazistas. Enfim, chega-se então a esta histeria coletiva dirigida tanto pela direita quanto pela esquerda, e aí eles assumem o poder com o objetivo de resolver o grande perigo que é o lado contrário. No caso do Mussolini, ele tomou o poder para acabar com os socialistas, comunistas que estavam se embrenhando em todas as classes da Itália. Havia também socialistas e comunistas que estavam a ponto de tomar o poder na Alemanha, e os alemães, apesar que Hitler perdeu as eleições, né, ele chegou a se candidatar, né, contra os comunistas, é claro. Ele se candidatou, só que ele perdeu para o Hindenburgo por pequena margem de votos. Ele perdeu nas eleições de 33. Das eleições, né, havia o Hindenburgo e Adolf Hitler também, e havia outros candidatos. Hitler foi o segundo mais votado, com uma porcentagem quase próxima de Hindenburgo, e essa derrota foi percebida nas urnas. Grande parte do povo alemão não queria o Hitler, só que diante dessa grande votação que Hitler teve naquele momento, ele colocou a sua população, o seu povo que seguia ele, né, tanto as milícias quanto a população que o apoiava, colocou ali nas ruas, né? Não fizeram acampamentos nas Forças Armadas, mas na frente dos quartéis, mas foram para as ruas diversas e diversas vezes, quebrarem as coisas, destruírem postes, né? Fizeram coisas terríveis, e Hitler falou assim, falou para Hindenburgo, me nomeia chanceler que eu acalmo esse povo. E aí ele conseguiu ser nomeado, e depois ele disse que os socialistas queimaram o Reichstag, né, o parlamento, e que precisaria de mais poderes para combater os esquerdistas. É muito parecido com os tempos atuais, mas isso realmente aconteceu, mas foi proporcionado pelas emoções transmitidas pelas rádios. E é aí que nós podemos chegar nos tempos atuais e podemos falar deste quarto poder no Brasil, e o porquê as democracias podem estar em grande risco de problema. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, depois dos grandes problemas causados por essas ideologias que buscam insuflar mesmo as emoções e não a razão, chegou-se a um equilíbrio, né? Veio a televisão, só que quando a televisão veio, ele já veio no esteio dos problemas que o rádio tinha proporcionado. Já havia regulamentação, já havia formas de não permitir com que políticos extremistas ganhassem as manchetes e pudessem ter popularidades a mais do que o normal. Então passou-se a ter esse equilíbrio nas democracias. Quando chega-se no Brasil de 1988, na nossa Constituição, se vocês forem ver, tem um artigo que fala sobre
a propriedade das empresas jornalísticas e de radiodifusão. Porque, como a gente disse, essas empresas, elas são o meio pelo qual as pessoas daquele povo possuem e extraem a sua percepção da realidade, de como que elas acham que as coisas estão acontecendo. E aí, o Constituinte de 1988, ele percebeu que isso não poderia ficar em mãos estrangeiras, pois a percepção que os brasileiros têm sobre o seu próprio país poderia estar sendo manipulada por estrangeiros. E aí ele colocou no artigo 222 o seguinte texto constitucional: a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagem é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob a lei brasileiras e que tenham sede no país. Isto porque a percepção da realidade dos brasileiros tinha que ser influenciadas por brasileiros, ou brasileiros naturalizados, né, que seriam brasileiros há mais de 10 anos. Inclusive coloca o tempo de naturalização para poder constituir, ter poderes sobre pessoas jurídicas que teriam o domínio da radiodifusão, ou seja, todos os meios da onde os brasileiros extraem grande parte da realidade, do que eles acham que realmente está acontecendo, deveriam ser de brasileiros. Obviamente, eles não vão seguir aquela ética lá do início dos Estados Unidos, e que a própria imprensa americana também não segue mais, e que teriam sim feito algumas coisas ao benefício econômico da empresa. Pegamos ali Globo, SBT, Record, Cultura, todas elas vão puxar a sardinha para a sua empresa. Só que do outro ponto de vista, políticos radicais, eles teriam que desradicalizar, vamos dizer esse termo, desradicalizar, para poder chegar ao poder, pois tudo que se tinha sobre a percepção que os brasileiros podiam extrair daquele político vinha pelos noticiários, pelos telejornais, por grande parte, né? Sendo que nós somos uma nação semi-analfabeta, grande parte dos brasileiros leem muito pouco. Quando leem é apenas o título das reportagens, né? Leem talvez 90% lê o título, os outros 10 vão ler também o texto da reportagem. Mas a grande massa, ela mesmo se satisfazia, era com o Jornal Nacional, com o Jornal da Globo, o Jornal do SBT, Jornal da Record, da Band. Na Band tinha o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Ele falava isso aí, né? Até que ele foi pego criticando lá os garis no fechamento de um jornal, né, quando eles davam, acho que era Feliz Natal, né, pegaram 2 garis, aí os 2 garis, eles felizes, sorridentes lá, pessoas humildes, davam lá Feliz Natal no jornal, e depois, na hora da vinheta do jornal da Band, o Boris Casoy estava com o microfone ligado e ele não percebeu, e aí ele falou um palavrão, falou: que porcaria, o mais baixo grau do capitalismo, né? Ele deu uma risada lá e realmente ficou muito ruim para ele lá. Mas não chega aqui ao caso, aqui, né? Vamos passar ao ponto principal. O ponto principal é que grande parte dos brasileiros, eles tinham material para poder perceber a realidade, era através do material cinematográfico formado pelas grandes emissoras, principalmente a Globo, e ela filtrava os políticos. Qualquer político que tinha grandes inclinações radicais, queria
implementar o socialismo no Brasil, ou então acabar com a democracia e implementar o nazismo, né, que qualquer um desses políticos que tinha, ela filtrava, não dava muito espaço, não tinha nada disso, né? E, claro, tinha outros políticos que ela temia, talvez não eram exatamente o caso, não eram fascistas, né? Talvez o Enéas era um cara que podia, pelo gestual, pela gritaria que ele tinha, ele podia ser chamado de fascista, mas usava uma barba igual os talibãs, falavam umas coisas também muito complicadas, como romper com o sistema financeiro internacional, que poderia causar uma hecatombe no Brasil e até problemas gravíssimos. Mas eles não tinham espaço. Apesar que já assistiam outros vídeos dele, tinha coisas assim magníficas também, o conhecimento sobre os minérios brasileiros, conhecimento sobre diversas partes do sistema político, filosofia. Era um cara também muito inteligente, inteligentíssimo, né? Inteligentíssimo. Uma vez, comentando com alguns amigos, eles disseram, porra, o Enéas deveria ser o nosso presidente e não o Lula, né? Mas eu falei, não, o Lula ele sabia jogar o jogo, ele sabia o que o povo queria. E o Enéas sabia o que o povo precisava. São duas coisas extremamente diferentes. O povo não sabe o que ele precisa. O que o povo quer é diferente do que ele precisa. O que o Brasil precisa para se tornar uma potência mundial, e é possível, é totalmente diferente do que a população realmente quer. E o Lula deu à população o que ele quer. E é diferente. Então a diferença estava ali. Mas, voltando à questão da mídia, a mídia não dava espaço. Ela filtrava esses políticos. E nos anos 2000, derruba o quarto poder. Ele não estava oficializado, ele derruba porque a chegada das mídias sociais, não só nos Estados Unidos, mas também em toda a Europa e no Brasil, com o agravante de que no Brasil as redes sociais não são brasileiras, né? Esse artigo 222, de que tenta assegurar os meios dos quais os brasileiros tiram as suas percepções, caiu por terra. O objetivo prático dele de assegurar a soberania brasileira nesse sentido caiu por terra, porque as nossas redes sociais não são geridas pelo Brasil, são geridas por estrangeiros. Elon Musk, Zuckerberg e diversos outros magnatas americanos ali, né? Claro que outros países já conseguiram resolver isso. A Rússia já tem a sua própria rede, a China também. Os europeus já estão pensando em criar suas próprias redes sociais, né? E que possam fazer de uma forma que esteja equilibrado. Mas no caso que a percepção do brasileiro sobre a realidade deixou de ser a televisão e passou a ser a rede social. E a rede social, aí que vem o grande problema, que ele não tem filtro. E o interesse da rede social é fazer com que a pessoa fique o mais tempo possível ouvindo, assistindo, e fiquem ali, não importa o que acontecer. O que importa é que fiquem disponíveis para, de tempos em tempos, assistirem anúncios. Inclusive nesse vídeo também. Mas de tempos em tempos assistir anúncio. Mesmo que isso faça com que os políticos que utilizam-se da emoção, eles possuem mais visibilidade do que os políticos que tentam despertar a razão. O ser humano, em geral, é um ser emocional, não é um ser racional. Em geral, ele é emocional. E emoções de desespero, emoções de urgência são muito maiores. E as ideologias que buscam despertar isso acabam, sim, vencendo. E hoje elas não têm o filtro do quarto poder. É claro que no caso, por exemplo, da China, que não é exatamente uma democracia como nós percebemos aqui, mas existe sim um sistema que poderia ser melhor estudado, pois lá nós temos eleições para os cargos primordiais. Os cargos mais baixos existem sim as chamadas eleições nos conselhos mais básicos ali, eleições
que são, nos casos para locais, né, a nível de vilas, distritos, os deputados, chamados deputados de assembleias populares locais, que na verdade é o análogo a vereadores no Brasil, e prefeitos, né, e que seriam pessoas que entram ali naquele momento no sistema político e para chegarem até o último cargo, eles precisam mostrar que possuem capacidade de gerência. Eles vão entrar nos primeiros cargos votados pela população. A partir dali, eles terão voto da população, mas sim para avaliar os trabalhos deles e junto com seus colegas. Tipo uma avaliação de desempenho anual que tem nos trabalhos, tem vários órgãos públicos, e ali ele também vai ter. Só que a partir dos cargos mais importantes, como assembleias populares das províncias, que seriam análogos aos deputados estaduais, ou mesmo a Assembleia Popular Nacional, que é análogo ao deputado federal, para chegar lá ele tem que ter uma boa nota dos seus colegas do ambiente político e da população, mas a população já não vota mais diretamente ali. Para presidente também, presidente e vice-presidente da China, bem como o chamado premier, que seria um primeiro-ministro ou articulador do governo, também não há direção. O fato é que, claro, os representantes maiores não são eleitos pelo povo diretamente, só que eles entraram em algum momento, lá no início, no sistema político, eleitos pelo povo. Então todos aqueles que estão eleitos ali na base principal, eles podem assumir cargos ao longo da vida até chegar à presidência, né? Como foi o Xi Jinping, o presidente atual da China. Ele foi eleito lá quando ele era jovem, de 30 anos, e depois foi galgando vários cargos até chegar. O que não permite que políticos ou pessoas extremamente populares, por exemplo, nas redes, um cantor sertanejo, um coach, qualquer outro que tem milhões de seguidores na rede, eles podem pegar esses seguidores e transformar em eleitores e chegar ao poder sem mesmo ter galgado, sem mesmo ter demonstrado a sua capacidade de gerência pública, né? Mas ele pode sim fazer tudo isso aí, ou ele pode simplesmente aprender a falar, a enganar, a mentir e chegar também ao poder. Pode ficar lá até o momento certo, né, sem nenhuma... O sistema chinês não permitiria isso, pois no momento que ele entra na base do sistema votado pela população, ele tem um grande caminho até chegar às instâncias mais altas. Esse problema as democracias ocidentais vão ter que resolver, pois isso vai gerar ao longo do tempo muita instabilidade, né? Olha o Trump realizando ali diversas mudanças nas alíquotas e que está causando problemas econômicos não só para o próprio país dele, mas ao mundo inteiro, sendo que é um país central. Mas isso é causado pela falta agora de constância que tinha anteriormente no passado, pois havia estabilidade do quarto poder. Hoje não, hoje o quarto poder está sequestrado pelas Big Techs, que buscam o máximo possível manter as pessoas. Elas não querem saber se tem ou não tem estabilidade política, se a concepção de realidade das pessoas está sendo correta, o máximo possível de... Não, eu quero saber de lucro. Quer saber se as pessoas se matarem ali, importante que até as pessoas se matarem, elas podem até mesmo causar novas notícias, criar mais engajamento e mais lucro, e mais lucro e lucro. E as democracias vão ter que resolver isso antes que elas sucumbam diante de políticos que sejam totalitários, insuflam a população a emoções cada vez maiores e a população fala: não quero liberdade, eu quero
ditadura, totalitarismo, sem perceberem. Elas acabam não percebendo, né? Pois a maior prisão é quando o próprio preso procura e ele realmente gosta de se manter preso, né? Ele se auto manipula ali. Mas enfim, acho que essa é a reflexão que nós temos aqui para hoje. Já ficou até muito longa. Agradeço os ouvintes até o momento. Muito obrigado aí. Se inscreva no canal, dá um like para que a gente possa trazer novas reflexões baseadas em livros, baseadas em conhecimento. E é isso. Muito obrigado e até o próximo.